Nova Manhã. Jogada com Jorge Vinícius. Salve, Jorge Vinícius, bom dia. Gostaria que pudéssemos iniciar essa nossa interação de hoje com outro ânimo, né? Uma outra energia, mas infelizmente não deu para o Brasil ontem na partida contra a Argentina pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. E não é só que não deu, né? Foi uma partida horrível para a seleção brasileira. Bom dia, Ariane, Diego Amorim, a todos que nos acompanham. Mais um grande vexame histórico da seleção brasileira. Ontem, pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, o Brasil perdeu para a Argentina e foi goleado pelo placar de 4-1. E olha que ficou barato, porque pelo que a Argentina jogou e o Brasil não produziu absolutamente nada, poderia ser de 6, 7, 8, que estaria de bom tamanho esta goleada da Argentina para cima de uma seleção brasileira, desfalcada é bem verdade, mas irreconhecível. Seu sistema defensivo fragilizado, uma equipe sem criatividade, os grandes jogadores que atuam na Europa, casos de atletas que jogam pelo Real Madrid e também pelo Barcelona, a dupla Vinícius Júnior e Rodrigo, Rafinha, esse trio tão aguardado quando é convocado pela seleção brasileira, nada fez ontem. O único gol da seleção brasileira foi marcado pelo Matheus Cunha, que começou ontem como titular. Enfim, foi um baile da Argentina para cima do Brasil. Para vocês terem uma noção, com 12 minutos já de partida, a Argentina já estava vencendo o Brasil por 2-0. O primeiro tempo terminou com vantagem argentina por 2 gols de diferença, 3-1, e os atuais campeões mundiais no segundo tempo ainda marcaram o 4º gol. Vale destacar que antes de entrar para o jogo contra a seleção brasileira, a Argentina matematicamente já tinha carimbado o seu passaporte para disputar o Mundial do ano que vem, 2026, com um empate em 0-0 entre Bolívia e Uruguai. Esse resultado automaticamente classificou a Argentina para a Copa do Mundo. Aliás, ontem, além da Argentina, o Irã também conseguiu, ao empatar com o Uzbequistão por 2-2, garantir uma das vagas para a Copa do Mundo do ano que vem. Até o momento, são 7 seleções com as suas vagas garantidas e asseguradas. As 3 seleções anfitriãs da Copa, Canadá, Estados Unidos e México, Japão, Nova Zelândia, Argentina e Irã. 2 registros aqui desta trágica partida que entra para um cenário sombrio do futebol brasileiro em termos de seleção brasileira. Seleção brasileira que não ganha uma Copa do Mundo há 23 anos. O ano que vem vai completar 24, caso o Brasil não conquiste o Mundial de 2026. 2 registros, então. Primeiro, jamais a seleção brasileira havia sofrido 4 gols em uma partida de jogos eliminatórios para a Copa do Mundo. E a última vez, Diego Amorim e Ariane Bittencourt, senhores e senhoras, que o Brasil havia tomado 4 gols em um mesmo jogo, foi naquela fatídica eliminação na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, em Belo Horizonte, quando a seleção perdeu para a Alemanha pelo placar de 7-1. Dorival Júnior já está sendo muito cobrado, pressionado, e não será para mim novidade nenhuma se nos próximos dias Dorival Júnior for demitido como treinador da nossa seleção brasileira. Vamos aguardar. A eleição de presidente que reelegeu Edinaldo Rodrigues aconteceu na última segunda-feira e a gente agora espera que o presidente trabalhe efetivamente para a reformulação total desta seleção brasileira que continua decepcionando ao longo da sua gestão, da sua administração, Ariane e Diego. Boa, Jorge Vinícius, pra cima deles, é isso aí. Gostei da versão mais pistola do Jorge Vinícius, porque é isso, não tem time.
Eu sei que no Brasil, há muitos anos, isso aqui é um clichê até, vocês me permitam, todo mundo é técnico, né? Todo mundo dá palpite. Até eu vou dar meu palpite aqui hoje, viu, Ariane? Fica à vontade. Eu não sou o professor Jorge Vinícius, mas assim, o Brasil não tem time para ganhar da Argentina. Assim, se ganhasse ontem, seria um grande milagre. Não tem time. Agora, Jorge, eu queria te perguntar o seguinte, o Edmar Matos, nosso ouvinte, está nos acompanhando também com imagens hoje pelo YouTube, em @jornalismo Nova Brasil, disse o seguinte, achei engraçado aqui, partilho com vocês. Malandro foi o Neymar que meteu um atestado. Neymar, o jogador Neymar que não participou, estava sem condições físicas. Eu tenho minha opinião também, acho que o Neymar já jogou muita bola, mas hoje está muito superestimado aí. Neymar faz diferença hoje na seleção? O problema é a falta ou não do Neymar ou o buraco é mais embaixo, como dizem, Jorge Vinícius? O Neymar de hoje não faz falta nenhuma à seleção brasileira. Ele primeiro precisa estar bem tecnicamente, fisicamente, clinicamente e voltar a ser aquele Neymar que um dia vestiu até com certo ponto com brilhantismo a camisa da seleção brasileira. Mas se o Brasil não teve ontem o Neymar em campo, a Argentina também não teve o seu maior astro, o craque Lionel Messi, que também está machucado. A Argentina fez o que fez com o Brasil ontem sem o seu principal jogador, Lionel Messi. É isso aí, Jorge. Nossa, foi muito triste assistir a seleção completamente perdida, não é? Durante o jogo e ainda aquelas brigas acontecendo, em vários momentos os jogadores tendo que ser separados ali para que não houvesse uma confusão generalizada. Faltou bola e sobrou aí situações constrangedoras. Teve também um caso de um torcedor Ariane argentino que na arquibancada imitou macacos, né, Jorge Vinícius, durante a partida. Sim, mais um episódio triste de racismo ontem registrado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina. E essa situação toda da seleção brasileira fez com que a gente repensasse um pouco como está sendo o trabalho de fato do Dorival Júnior, que é uma pessoa de caráter, uma pessoa do bem. Eu particularmente gosto muito do Dorival Júnior, já fez grandes trabalhos como treinador, mas não encaixou como técnico da seleção brasileira. Como temos agora 3 meses das 2 próximas rodadas das eliminatórias, onde o Brasil vai a Quito enfrentar o Equador e depois recebe a seleção paraguaia em território brasileiro, nós temos aí um tempo aceitável por uma mudança de comando da seleção brasileira e uma nova mentalidade com a contratação de um substituto urgentemente para ocupar o lugar do Dorival Júnior. Porque ontem o que deu de impressão para a gente é que o Dorival Júnior reuniu de última hora alguns jogadores, formou um catadão e colocou em campo para enfrentar nada mais nada menos que a atual campeã mundial em território argentino, em Buenos Aires, no lotado Monumental de Núñez, com mais de 85 mil torcedores. Muito bem, 6h43, foi o cozido de Dorival Júnior, viu? Pegou o que tinha na geladeira ali, colocou numa panela, esquentou e botou pra dentro, hein, Ariane? Não, assina embaixo do que disse o Jorge. Agora, Jorge, vamos seguir por aqui, porque parece que tem 2 ex-dirigentes que foram inocentados em um processo de corrupção. Um astro do futebol e um ex-dirigente da FIFA. Então, Ariane, o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o ídolo do futebol francês, Michel Platini, eles foram inocentados de acusações de corrupção por um tribunal suíço nesta terça-feira. Os dois já estiveram entre as figuras mais poderosas do futebol mundial. Eles foram inocentados de fraude na Câmara Extraordinária de Apelação da Corte Penal Suíça, na cidade de Mutens, perto da Basileia. Tanto Joseph Blatter quanto Michel Platini, os dois, eles estavam sendo acusados por um pagamento de 2 milhões de francos suíços, algo em torno aí de 2 milhões e 200 mil dólares, que Joseph Blatter, teria autorizado para Platini em 2011. O tribunal disse que havia dúvidas sobre a alegação da promotoria de que o pagamento a Platini, ex-capitão e técnico da seleção francesa, era fraudulento. O indiciamento de 2022 acusava Blatter e Platini de enganar a diretoria da FIFA entre os anos de 2010 e 2011 sobre a obrigação do órgão dirigente do futebol mundial
de pagar Michel Platini. Portanto, os dois foram inocentados ontem em audiência que confirmou aí que os dois não devem nada à justiça. Isso aconteceu na cidade de Mutens, perto da Basileia, em território suíço. Jorge, 6h45, rapidinho para a gente concluir a nossa jogada de hoje. Você tem destaques da Copa do Nordeste. 5 jogos movimentam hoje a Copa do Nordeste, 4 partidas pela 7ª rodada do Grupo A, Ferroviário e Souza, Sport Altos do Piauí, Fortaleza e CRB, Motoclube Vitória. Um jogo atrasado do Grupo B pela 4ª rodada, o encontro do Bahia, atual campeão baiano, contra o Ceará, atual campeão cearense. No Grupo A, os 4 primeiros são Vitória, Sport, Fortaleza e Ferroviário. No Grupo B, estariam classificados hoje para a próxima fase da Copa do Nordeste, Bahia, CSA, Ceará e Náutico. Muito bem. Jorge Vinícius com a nossa jogada diariamente aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Jorge, até amanhã. A gente retorna amanhã com outras atrações aqui na nossa jogada.